Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com o teste da integral, primeira parte. Então, bora lá! Pessoal, a partir de agora, vamos apresentar vários testes que nos permitem determinar se uma série é convergente ou divergente sem encontrar sua soma explicitamente. Nós vamos ver que, em alguns casos, nossos métodos nos permitirão encontrar boas estimativas da soma. Isso é importante. Então, vamos lá. Nosso primeiro teste envolve integrais impróprias. Vamos começar investigando a seguinte série. Somatório de 1 sobre n ao quadrado, de n igual a 1 e indo até o mais infinito. Esse somatório pode ser reescrito como o primeiro termo aqui, que é 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, e assim por diante. Uma observação. Não existe uma fórmula simples para a soma Sn dos primeiros termos n. Mas a tabela aqui ao lado, ela nos traz valores aproximados através de computador e ela sugere que essas somas parciais estão se aproximando de um número próximo de 1,64 quando n tende ao mais infinito. E assim parece que a série é convergente. Então, nessa tabela, nós temos o quê? A soma dos 5 primeiros termos vai dar 1,4636. A soma, por exemplo, dos 100 primeiros termos dá 1,6350. Aí, na hora que a gente aumenta muito, olha, a soma dos 5.000 primeiros termos vai dar o quê? 1,6447. Então, parece, né, que a nossa soma está aproximando de um número próximo de 1,64 quando n tende ao mais infinito. Assim, parece que essa série é convergente. Assim, pessoal, nós temos essa impressão que a nossa série é convergente. E para confirmar isso, nós vamos usar um argumento geométrico. Vamos olhar para a figura 1, onde mostra a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado e retângulos colocados abaixo dessa curva. Então, observe que a base de cada retângulo aqui é um intervalo de comprimento igual a 1. Aqui nós temos, olha, 1, aqui de 1 a 2 o intervalo é 1 também. Então, todos os intervalos da base desses retângulos têm comprimento igual a 1. Já a altura desses retângulos é igual ao valor da função y igual a 1 sobre x ao quadrado na extremidade direita de cada retângulo, ok? Então, nós vamos ter que a soma das áreas dos retângulos é a área do primeiro retângulo aqui, base, que é 1, vezes altura, que é 1. Então, a gente pode escrever 1 sobre 1 ao quadrado. Mas, vamos olhar para o segundo. A base é 1 e a altura aqui, no caso, vai ser o quê? 1 sobre 2 ao quadrado. Nós vamos pegar a extremidade direita de cada intervalo. Então, 1 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, nós vamos colocar 1 sobre 2 ao quadrado. Vamos somar a terceira área. Então, aqui nós temos base 1, a altura vai ser o quê? 1 sobre 3 ao quadrado. Então, 1 vezes 1 sobre 3 ao quadrado é 1 sobre 3 ao quadrado. Então, somando todas essas áreas, nós vamos ter o seguinte somatório, de 1 sobre n ao quadrado, com n começando de 1 e indo ao mais infinito, que é justamente o somatório que começamos a investigar. Pessoal, observe agora que, se excluirmos o primeiro retângulo, a área total dos retângulos remanescentes será menor que a área sob a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado para x maior ou igual a 1, que é o valor da integral imprópria de 1 sobre x ao quadrado dx de 1 a mais infinito. Então, recapitulando, quando a gente tira esse retângulo maior, nós vamos ter que a área total dos retângulos será menor que a área sob a nossa curva para x maior ou igual a 1. De fato, né? Observe que vai sobrar aqui esses espaços em branco. Assim, nós temos o quê? Em integrais impróprias da aula 21, primeira parte, nós descobrimos que essa integral imprópria é convergente e tem valor igual a 1. Assim, a figura mostra que todas as somas parciais são menores que 2. Então, a soma desses retângulos, nós vamos ver que vai ser menor do que 1 mais
1 é a área do retângulo, né? Mais a integral imprópria de 1 sobre x ao quadrado dx de 1 a mais infinito, ou seja, a área sob a curva para valores de x maiores ou igual a 1. E esse resultado nós vimos que dá 1. 1 mais 1, 2. Então, nós sabemos que a área que estamos procurando, que é a soma dos retângulos, vai ser menor que 2. Assim, concluímos que as somas parciais são limitadas. Também sabemos que as somas parciais são crescentes porque todos os termos são positivos. Então, observe, pessoal, que eu estou falando das somas parciais. O S1 é 1. O S2 é a soma dos dois primeiros termos. O S3 é a soma dos três primeiros termos. Então, nós temos que a nossa sequência Sn é crescente. Beleza. Portanto, as somas parciais convergem pelo teorema da sequência monótona. De fato, as somas parciais são limitadas e crescentes. Então, pelo teorema da sequência monótona, a nossa sequência Sn, ou seja, as somas parciais, convergem. Assim, nós temos que a soma da série, ou seja, o limite das somas parciais, é também menor que 2. Então, nós vimos isso na interpretação geométrica, né? A soma ali dos retângulos, nós vimos que é menor que 2. E isso é o quê? O somatório de 1 sobre n ao quadrado, de n começando igual a 1 e indo ao mais infinito. Nós ainda não conseguimos encontrar a soma exata dessa série, mas vale uma observação. A soma exata dessa série é encontrada pelo matemático suíço Leonhard Euler e é π ao quadrado sobre 6. Mas a demonstração desse fato é muito difícil para trabalharmos agora, tá? Então, recapitulando, a nossa série, somatório de 1 sobre n ao quadrado, de n igual a 1 até o mais infinito, é convergente e sua soma é π ao quadrado sobre 6. Ok. Agora, vamos olhar para uma outra série, somatório de 1 sobre raiz de n, onde n começa em 1 e vai ao mais infinito. Esse somatório pode ser reescrito como 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, e assim por diante. Observe nessa tabela aqui ao lado que os valores de Sn sugerem que as somas parciais não estão se aproximando de um número. Assim, suspeitamos que essa série possa ser divergente. De fato, né? Para n igual a 5, nós temos a soma dos 5 primeiros termos, que dá 3,2317. Para n igual a 100, nós temos que a soma dos 100 primeiros termos dá 18,5896. Para n igual a 5.000, nós temos que a soma dos 5.000 primeiros termos dá 139,9681. Ou seja, parece que essas somas parciais não estão se aproximando de um número. Assim, nós suspeitamos que essa série possa ser divergente. Novamente, usamos um desenho para confirmação. Então, a figura 2 mostra a curva y igual a 1 sobre raiz de x, porém, dessa vez, utilizamos retângulos cujos topos estão acima da curva. Então, os retângulos continuam tendo o comprimento da base aqui igual a 1, e a altura dessa vez, a gente vai olhar para a extremidade esquerda do intervalo, tá? Então, a área dos retângulos ela vai ser maior que a área sob a curva. Isso é importante. Como eu disse anteriormente, né, a base de cada retângulo é o intervalo de comprimento 1, a altura é igual ao valor da função y igual a 1 sobre raiz de x na extremidade esquerda do intervalo. Dessa forma, a soma de todas as áreas dos retângulos vai ser o quê? 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, e por aí vai. E isso, por sua vez, é o somatório de 1 sobre raiz de n, onde n começa em 1 e vai mais infinito. Ou seja, é a série que queremos analisar. Então, essa área total é maior que a área sob a curva y igual a 1 sobre raiz de x para x maior ou igual a 1, que é igual à integral, né, imprópria de 1 sobre raiz de x dx, de 1 a mais infinito. Então, recapitulando, né, pessoal? A área da soma dos retângulos ela é maior que a área sob a curva y igual a 1 sobre raiz de x, que pode ser calculada pela integral imprópria de 1 sobre raiz de x dx no intervalo de 1 a mais infinito. Beleza. Mas sabemos, a partir da videoaula de integrais impróprias, que essa integral imprópria é divergente. Em outras palavras, a
a área sob a curva é infinita. Assim, a soma da série deve ser infinita, isto é, a série é divergente. Então, nós temos o quê? Que a área sob a curva ela é infinita. Basta vocês irem lá nas primeiras videoaulas de integrais impróprias para confirmar, né, que essa integral aqui é divergente. Aqui nós temos uma integral de 1 sobre x elevado a p, onde esse p é meio. Tá? Então, lembrando lá que essa integral imprópria diverge. Ok, se essa área aqui sob a curva é infinita, então significa que uma soma que é maior que ela, ou seja, a nossa soma da série, também deve ser infinita. Portanto, a série é divergente. Assim, temos que o mesmo tipo de argumentação geométrica que usamos para essas duas séries pode ser usada para demonstrar o seguinte teste, o teste da integral. E o teste da integral fala o quê? Suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a mais infinito, fechado em 1, e seja n igual a f de n. Beleza. Então, a série somatório de AN, com n começando em 1 e não mais infinito, é convergente se e somente se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for convergente. Em outras palavras, nós temos o quê? Primeiro, se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for convergente, então a série somatório de AN, onde n vai de 1 a infinito, também é convergente. 2. Se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for divergente, então a série somatório de AN de 1 a mais infinito também será divergente. Então, nós vimos isso nos exemplos anteriores, não entrando nesses detalhes, né? Nós fizemos uma interpretação geométrica. Mas, para o somatório de 1 sobre n ao quadrado, onde n vai de 1 a mais infinito, nós associamos, né, a nossa sequência à função 1 sobre x ao quadrado para x maior ou igual a 1. Observe que essa função ela é contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. Então, para verificar se a série é convergente ou divergente, podemos usar o teste da integral. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Calcular a integral imprópria dessa função no intervalo de 1 a mais infinito. E calculando essa integral imprópria, nós percebemos que ela converge. Portanto, a série dada também é convergente. No outro exemplo, nós analisamos a série somatório de 1 sobre raiz de n começando em 1 e não mais infinito. Então, associando a sequência 1 sobre raiz de n à função 1 sobre raiz de x, para x maior ou igual a 1, observe que a nossa função é contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. Então, podemos usar o teste da integral para analisar se a nossa série converge ou diverge. Então, basta calcular a integral imprópria de 1 sobre raiz de x no intervalo de 1 a mais infinito e verificar se essa integral imprópria converge ou diverge. Nós vimos que a integral imprópria diverge, né? E nesse caso, então, a série também é divergente. Isso pelo teste da integral. Pessoal, uma observação para finalizar. Quando você usar o teste da integral, lembre-se de que não é necessário começar a série ou a integral em n igual a 1. Por exemplo, testando a série somatório de 1 sobre n menos 3 ao quadrado, onde n começa em 4 e vai ao mais infinito, usamos a integral imprópria, né, de 1 sobre x menos 3 ao quadrado dx de 4 a mais infinito. Também não é necessário que f seja sempre decrescente. O importante é que f seja decrescente a partir de certo ponto, isto é, decrescente para x maior que algum número nzão. Então, a nossa série, ou seja, somatório de AN, de n começando em nzão e não mais infinito, é convergente, e assim o somatório de AN, onde n começa em 1 e no mais infinito, é convergente pela observação 4 que fizemos na videoaula de séries, quarta parte. Então, resumindo, né? Se vocês encontrarem que a sua série somatório de AN, com n começando em nzão, até o mais infinito é convergente, então a nossa série, que é o somatório de AN, de n começando em 1 e não mais infinito, também é convergente. Tá? Pessoal, na próxima videoaula, nós vamos ver os exemplos. Então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.